Com muito prazer, nós estamos recebendo aqui nos estúdios, no Jornal da Rede, estúdios da 99 FM, o doutor Carlos Dionísio de Moraes, que é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Taubaté, né? O Sincomerciários, não é isso? Ou Sincomércio, não é isso, doutor? Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Pedro Luiz. Bom dia, Marcelo Pacífico. Bom dia, Rádio FM 99. Aos seus ouvintes, os nossos cumprimentos. É sempre um prazer estar aqui, né? Prazer é todo. Rádio Difusora tem história, né? Do seu Emílio, do seu Emilinho, dos seus filhos. E aqui é histórico, né? E o trabalho que vocês fazem. O senhor acompanha a Rede Difusora há quantos anos? Desde que eu era criança, garotão, eu já acompanhava a Difusora, Dona Cléia. No bairro da Estiva mesmo? É, do bairro da Estiva. Eu morava sempre morou na Estiva? Chácara do Visconde e Estiva, né? Sim. É. Eu sou daquela baixada ali, de brincar lá na chácara do Pica-Pau Amarelo. Quando a gente ia na escola, a gente tinha o nosso recreio, era ali. Então é muito interessante toda essa história, né, que a gente conviveu. Desde o tempo do Anacleto. Do Anacleto, né? Do Renatinho de Paula, até a gente conversava aqui, que ele imitava, ele fazia imitações. O Renato de Paula foi locutor da Rádio Difusora e também da parte de rádio-teatro, que a Difusora foi muito forte, a Difusora AM, né? Fazia trabalhos realmente muito bons em matéria de radioteatro. Né? Era legal. Eu lembro do Santos Cursino, que fazia Semana Santa, né? Paixão. E ele me convidou, porque eu fazia teatro lá no IDESA, no Teatro do IDESA com o Celso Brum. E aí a gente veio para cá e a gente lia, estudava o texto, então tinha um momento que você entrava e tal. Eu fazia lá um personagem lá. Durante a... Eu me lembro que eu era operador de som, o Santos Cursino falou assim: Pedro, tá precisando de uma voz de um comandante lá de fuzilamento, e você não faz lá pra gente. Eu saí da mesa de som, né? Mas o Santos, um jovem ainda, tá? Ele falou: não, conta até 3 e fala fogo. 1, 2, 3, fogo! Quero um fuzilamento, né? E daí estava todo mundo ali, a Maria Tereza fazia parte, né? Maria Tereza, o pessoal ali do Rádio Teatro e tal. Daí falou assim: atenção, no fuzilamento e tal, o Pedro vai fazer. Aí chegou uma hora lá que eu falei: 1, 2. Aí eu errei, eu falei: não, vamos de novo, sabe? E saiu no Rádio Teatro, porque 1, 2, 3, manda, eu esqueci que era fogo. Eu falei: manda. Manda bala. Tem essas improvisações que acontecem. Mas né? era totalmente... Aí todo mundo riu. No fim dá certo, né? Porque no rádio tem isso, viu, doutor? Porque no fim dá certo. Sempre arruma um jeito que conserta. Mas é bom lembrar, assim, e tal. E o senhor foi vendedor da Peralta? Muitos anos. Eu comecei como office boy, né? Eu fazia serviços de limpeza, entrega de mercadoria na rua, fazia cobrança. E aí eu fui aprendendo a técnica de venda. Quando é que o senhor entrou para a área sindical? Depois, bem assim, mais tarde, eu tinha vontade de sair do comércio. E tanto é que eu fiz o magistério, né? Fiz o normal no IDESA para ser professor, depois queria ser professor de educação física. Naquela época só tinha em Cruzeiro uma faculdade de educação física. Aí a Unital fez a federação das faculdades e lançou a educação física. Aí eu entrei na educação física. Sou da primeira turma de Taubaté, junto com o Taino, Brasil Natalino, né? Aquele pessoal todo da velha guarda. E eu queria ser professor. Eu queria sair do comércio, imagine. Mas mal sabia que o destino meu era ficar ali, né? Aí fui... As aulas, você sabe, um professor para poder dar aula, ele tem que correr vários lugares, dar aula na Estiva, dar aula no Alto São Pedro, para poder ter um quanto necessário para a sobrevivência. Aí estava muito difícil as aulas e tal, aí fui chamado para ser diretor do sindicato, né, para fazer o trabalho, e aí eu entrei, aí fiz do direito fui para a Justiça do Trabalho como juiz classista,
foi um aprendizado muito bom, porque eu fazia o direito e já exercia o direito de trabalho na vara do trabalho nos processos. É verdade, o senhor foi juiz classista. Por 12 anos, né? Sim. 12 anos. Foi uma escola para mim muito grande, né? E eu me aperfeiçoei em direito de trabalho, né? E daí continuamos, né? Fazendo trabalho. Porque ser dirigente sindical não é uma profissão, ela é uma vocação, né? Então você tem que ter aptidão. Eu falava com o público, vendia, então a minha mercadoria passou a ser agora direitos trabalhistas. E eu já era da categoria, então eu sentia na carne o que eram os problemas que a gente sofria e passava naquele tempo. Naquele tempo a legislação era bem mais simples, né? Bem mais objetiva, né? Depois foram criando as convenções coletivas, onde os sindicatos patronais e empregados fazem o seu aumento salarial e criam cláusulas sociais e trabalhistas. Daí seria uma segunda CLT do lado sindical. Por isso que é importante que respeite o sindicalismo. Tem muitas pessoas que têm assim, uma diferença com o sindicalismo, acho que sindicalismo é bagunça, acho que sindicalismo é tumulto. Não, o sindicalismo é representação da categoria. Você veja que o Papa Francisco já disse nas suas homilias que não existe uma sociedade justa sem um bom sindicato. Então, tem sindicatos e sindicatos. Então, os comerciários, por exemplo, são assistidos. Tem categorias por aí que não tem assistência. O sujeito paga a contribuição, é sócio, mas não tem retorno. O nosso não. O nosso tem assistência médica, dentária, jurídica, tem um clube nosso lá, lazer, tem pousada em Ubatuba, tem pousada em Santos, né? Nós temos o centro de lazer lá, que é a colônia de férias em Santos, que é da federação, mas atende todos os 72 sindicatos comerciários. 72? São 72, né? Então, e tem a Avaré, que é um parque aquático muito bonito, é um centro de convenções também. Então lá nós temos os nossos congressos, tanto em Santos, na Praia Grande, como também em Avaré. Então essa é a estrutura sindical. E você estava falando agora há pouco aí do Marinho, né? Que ele pretende fazer uma reforma trabalhista. Mas essa reforma trabalhista, ela é uma adequação, é um ajuste, porque desde o governo Temer, que impuseram uma reforma trabalhista bem prejudicial ao trabalhador, cortando direitos, aumentando jornadas, tirando as homologações do sindicato, enfraquecendo o sindicalismo, né? Depois veio também o governo Bolsonaro, que também não deu muita atenção para o trabalhador e para o trabalhismo, né? Cuidou mais do agronegócio, dos empresários, todos precisam de ajuda, mas o trabalhador é a mola mestra, é o trabalho que move a grande economia mundial, né? Então foi tudo isso. Muito bem, continuamos aqui na rede social com o Dr. Carlos Dionísio de Moraes, que participa do nosso Jornal da Rede de hoje, falando aí sobre o sindicato. Daqui a pouquinho nós vamos falar, vou voltar um pouquinho do assunto para falar sobre a reforma trabalhista, né, sobre aquilo que, os ajustes da reforma trabalhista. Eu acho um assunto interessante para a gente discutir daqui a pouquinho com a volta da transmissão pela emissora, pela rádio. Mas antes eu gostaria de falar aí sobre as benfeitorias do sindicato. Eu acompanho de perto, né? Eu sou patrocinado pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Taubaté há anos. Eu recebo incentivo aí do doutor e respeito do doutor Carlos Dionísio de Moraes pelo trabalho que a gente desenvolve aí da emissora, né? E eu sou testemunha, e é importante a gente falar aqui que o doutor Carlos Dionísio de Moraes, em toda essa existência, a gente estava até conversando aqui que a primeira vez que eu o entrevistei foi em 1977, né, quando ele era diretor da Escola de Samba da Estiva. Mas depois, dentro da área sindical e nos patrocínios, comunicados e tudo mais, não teve uma vez sequer que o doutor Carlos Dionísio de Moraes pedisse que eu falasse alguma coisa que fosse de interesse dele. Nunca. Nunca.
Ele falou, Pedro, gostaria que você comentasse isso, porque você tem que falar isso, você tem... Nunca, doutor, a gente nunca, jamais. A gente nunca pede nada. Eu sou agradecido a isso, porque facilita para a gente que tem um trabalho, né? E respeita esse trabalho, sem a necessidade, doutor, se o senhor me permite, de qualquer tipo de rompimento, né? Porque quando fere, se eu firo a conduta do doutor Carlos como presidente do sindicato, ou ele me fere pedindo alguma coisa que não seja dentro da real função do jornalismo, nós teríamos um problema, né? Sem dúvida. Mas graças a Deus o doutor Carlos sempre foi uma pessoa muito respeitosa com o nosso trabalho. Eu tenho muito respeito e admiração por você e por toda a história da radiodifusora. E eu trabalhava na Peralta, e quem vendia propaganda para Peralta com o seu boss era o Levi Brederick, que era um excelente publicitário. Mestre. E você faz isso hoje. Você, além da parte de locução, de preparar um jornal, de fazer toda essa radiodifusão, você é o publicitário. A gente representa a rádio junto ao comércio, pegando as propagandas, que é vital para a sobrevivência da rádio. Então eu respeito muito. Então toda vez que alguém, a imprensa, o jornal, ou você precisa de alguma coisa, a gente podendo, a gente está junto. E nunca peço nada. Enche minha bola, faça isso. Nunca. Jamais, nunca. E se tiver crítica, Pedro, até que bom que os ouvintes acompanhem, ninguém está livre de críticas. A crítica positiva, você vai em cima do problema e resolve. Agora, quando a crítica é maldosa, ela é dolosa, ela procura ferir a imagem da pessoa, aí a gente não dá bola. Passa por cima e até logo. É verdade. Mostra com trabalho e com serviços. É o que nós fazemos. Não tenha dúvida nenhuma, né? Mas a olhos vistos, a gente vê um trabalho realmente magnífico. Eu acompanhei aí a mudança da sede do sindicato para a Rua Doutor Winter, né, 227, aquele prédio realmente espetacular, né, onde é a casa do comerciário hoje. A entrevista do dia com o doutor Carlos Dionísio de Moraes. Doutor, sobre esse ajuste ainda da reforma trabalhista, nós tínhamos, eu vou colocar esse termo, tínhamos, para que o senhor possa explicar, o senhor foi juiz classista. É claro que sempre se entende que quem reclama tem razão, até que se prove o contrário. Então, dentro da vida, dentro da normalidade, o cidadão, quando dentro da área judicial, na área da justiça, ele reclamou, né? Aliás, o patrão não ia reclamar, né? Que ele sabe lá o quê. Ele fica aguardando. O funcionário vai e reclama. Então, as pessoas falam, não, o empregado tem sempre razão. Não funciona assim, não, doutor? Porque ele reclama, mas tem um levantamento de dados, de informações, lhe dando ou não razão. É isso? A gente estava... O que mudou, aliás, para completar, né, essa entrada na pergunta, né? A pergunta seria, mudou alguma coisa nesse sentido hoje, doutor, ou não? Desde a reforma trabalhista no governo Temer, e o Temer era um jurista também, tinha uma experiência, e junto com assessores do TST, foram fazendo as reformas, bloqueando a dificuldade de entrar na justiça do trabalho. Antigamente, você podia fazer do próprio punho, você chegava no balcão da Justiça do Trabalho e fazia sua reclamatória trabalhista. Hoje não. Até com o advento da OAB, o trabalho da OAB é obrigatória a presença do advogado, mais do que justo, para ser assistido. Né? Porque quem fazíamos isso aí também era nós, os classistas, tanto do empregado como do empregador. Eu era o representante dos empregados. Então eu orientava o postulante, ali, o reclamante, que na situação ele não tinha direito. Agora existe uma frase que a gente usava muito em latim, na área trabalhista, indúbio pro mísero, que é aquele pro carente, insuficiente, a verdade, a lei. Indúbio pro mísero. Para o miserável nesse sentido não é assim pejorativo, é o sentido de insuficiente, de fraco, sem muitos poderes. É um lado mais fraco. Lado mais fraco. Então a Justiça do Trabalho tem essa tendência, principalmente trabalhista, que é uma justiça social. Ela não é tão punitiva.
ela vai punir depois o empregador a cumprir a legislação trabalhista. E naquela época da reforma, cerceou e surgiu também o reclamante de má-fé, quando ele arma uma situação para ter benefício próprio. Então aí foi cerceando a entrada dos processos, aí entrou pandemia e tal, e houve uma caída muito grande de postulação do direito do trabalho por parte dos empregados. Então essa reforma também, esse reajuste, né, da legislação trabalhista, ela vem de acordo agora com a situação vigente para acertar alguns detalhes que precisa ser aprimorado. Com a pandemia surgiram, por exemplo, o trabalho intermitente, o trabalho em home office, internet, vendas. Todo esse pessoal, você vê o mercado de internet, é um mercado altamente competitivo. Sim. Então esse pessoal precisa estar assistido com uma legislação, motoboys. E aí vem um ajuste. Aí vem um ajuste justamente para fazer isso. Tá. Mas não é para criar conflito entre empregados e empregadores. Muito longe disso. É de fazer um ajuste, né? E também a valorização do sindicalismo como entidade representativa classista, né? É importante que se tenha o respeito pela entidade, que as entidades assistam seus representados, né? Então, cada trabalhador tem que se sentir amparado pela sua entidade sindical. Então é o trabalho que a gente faz. Doutor, a gente falava instantes atrás sobre o seu trabalho como presidente do sindicato e a gente poderia colocar aqui vários benefícios para a família comerciária, né? Mas eu vou elencar aqui dois aspectos da entrevista, que é o prédio próprio do sindicato, né? Que é realmente, se me permite dizer, eu acho que é o mais completo, mais bonito, né? Não conheço todo o interior de São Paulo, mas eu acredito que seja, pelas dimensões. Do estado de São Paulo é uma das melhores sedes. É de Taubaté. Né? De Taubaté, que tem os departamentos, tem a sala suficiente, tem auditório. E tem também o Cineco Parque, que é o clube de campo dos comerciários, ali na Estrada das Sete Voltas, né? Qual é aquilo que mais orgulho dá ao presidente Carlos Dionísio de Moraes? A sede ou o clube? Os dois. Porque é o seguinte, um lado é administrativo e assistencialista, que é a sede. A sede, nós temos vários departamentos. E nós fizemos agora, sexta-feira, o café da manhã com as mães comerciárias. Tivemos lá 150 mães. Sim. Que antes de entrar no comércio às 9 horas, já foram às 8 horas tomar café conosco. Então ali nós fizemos uma acolhida às mães comerciárias, Taubaté, Pindo, Ubatuba e Campos do Jordão, as quatro unidades fazendo simultaneamente. Tá. E depois o que me orgulha são os dois, né? É fazer a sede administrativa e assistencialista e o lazer, que é o nosso clube de campo, que é o Cineco Parque. Mas todo esse trabalho me dá muita alegria e eu me dedico, modesta parte, com muita boa vontade, porque é minha obrigação em servir a classe comerciária. Eu quero ver a classe comerciária, Pedro, respeitada e valorizada, assim como os radialistas, os metalúrgicos, os químicos, enfim, a saúde, todo o pessoal, construção civil, que tudo isso faz a grandeza desse país, não é verdade? O senhor trabalha o sindicato em dois sentidos, né? Que é o resguardo dos direitos da classe, né? Defendendo aí o direito da classe, e também o avanço social, benefício social aos associados aí do sindicato, né? E é uma área que a gente vê como necessidade para qualquer gestor público, né? E que nem sempre, ou na maioria das vezes, não é isso, né? Eles param na burocracia, dizem que não é problema deles, né? Até a eleição é problema deles, eles vão mudar. Depois da eleição eles não mudam. Na eleição eles prometem, né? Prometem muita coisa, que está junto, e depois você vê um distanciamento. Eu, por exemplo, sinto um distanciamento com esse prefeito. Embora ele veio da classe empresarial, eu estou tentando marcar uma audiência com ele e não consigo. Por que não? Porque, primeiro, antigamente, se ligava para o gabinete por telefone e marcava com o chefe de gabinete.
Hoje não, tem que ser por e-mail, tudo por e-mail. Então eu fiz por e-mail. O Renato Aiello, que é o chefe de gabinete. Inclusive trabalhou aqui, fez parte aqui. Nosso conhecido aqui. É conhecido. Então não consigo. Eu quero apresentar 4 pessoas para ser homenageado como rua da cidade. Por exemplo, o seu Jaime Guimarães, da Modas Cláudia, o Odil Danelli, da Sapataria Escolástico, que tem uma pracinha em frente à casa dele, que ele cuida, que é a Praça da Encarnação, e os familiares queriam que transformasse ali a Praça do Odil Danelli. O doutor Edson Ribeiro, que tem uma história muito grande da estiva, do supermercado da Casa Cruzeiro, né, que faleceu também. E o Bar do Pedro, que é ali na Rua Mariano Moreira, que o doutor Pedro Roberto, que é meu colega de infância, que é meu médico, pediu para mim, ó, Carlinhos, ver se você consegue homenagear meu pai, que meu pai fez um dos bares mais antigos, que era bar e mercearia. Não era boteco. Né? Tinha lá o seu momento tem lá o lado de bebida, mas era mercearia. E toda aquela baixada ali do mercado para cima era atendido por ele. E eu não consigo. O prefeito nos ouve, com certeza ele não ficou sabendo, viu, doutor? Por problemas lá da prefeitura. O problema burocrático é isso. Burocrático causado, é claro, né? Prefeito, recebe o doutor Carlos aí, hein? Mas se puder ligar para ele hoje, né? Porque é muito importante o presidente do sindicato do comércio ser recebido numa conversa, já está dizendo o que é que eu não estou pedindo nada para a categoria comercial, eu quero enaltecer pessoas que criaram o comércio, que marcaram a presença e que ele é também um representante empresarial. Tenho certeza que vai ser recebido. Vamos ver. Hoje o senhor recebe ligação lá da prefeitura, viu, o presidente? O doutor Carlos, estamos na rede social, né? Agora conversando com o doutor Carlos aqui. Doutor Carlos, nós temos aí dentro desse cenário de crise no Brasil, né, muitos pontos comerciais da cidade de Taubaté com placa de aluga, vende-se e tudo mais. É um quadro que tende a ser revertido, porque me parece que não é um quadro agora de aluga-se, de vende-se desses últimos meses. Já faz um tempo que isso está acontecendo, doutor. Qual é a visão que o senhor tem? A minha visão é preocupante, porque já há muito tempo que está assim, que fechou, que aluga, e empresas que encerraram suas atividades. Você veja hoje as grandes redes, por exemplo, estão com problema. Riachuelo, principalmente após a pandemia. Após, né? A pandemia. Durante, foi um reflexo da pandemia, sim, né? Sim. Foi um reflexo da pandemia até a economia se ajustar, né? As fábricas fabricarem, o comércio ser ativado e tudo isso. A caída das vendas, tudo isso, né? O enxugamento dos funcionários também. Então isso é uma crise que nós estamos vivendo. Riachuelo, outras empresas aí estão com dificuldades, né? Então tudo isso é muito... As americanas, esses grandes grupos também estão com muita dificuldade. Então eu vejo com muita preocupação. Agora, precisamos injetar mais dinheiro, abaixar os juros, fazer com que a economia gire para criar mais empregos, facilitar mais também, diminuir a taxa de juros, para facilitar o empresariado a investir. Porque o empresário fica com receio de investir e o retorno, na verdade. Então, esse grande número de estabelecimentos fechados e encerrados suas atividades é muito preocupante. Agora, a gente espera, está havendo já um acréscimo, o comércio já melhorou, o Dia das Mães foi bem movimentado, a gente teve conhecimento que as lojas venderam bem, né? Tudo isso é uma esperança de uma melhora. O ajuste de uma transição de um governo para o outro, tudo isso leva um tempo, até para a população entender as coisas, acomodarem e continuar o trabalho. A vida continua, não é verdade? Então eu tenho muita esperança que durante esse ano a gente já vai começar a melhorar, deveremos ter um bom Natal, né? É a nossa expectativa, muito assim, otimista com relação a tudo isso. Doutor, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula. Tem como ser diferente você apontar aquele que está no governo sendo responsável pelo que acontece de mal ou faz parte? Olha, é um jogo político, né? Se foi bem, foi o outro que fez. Se for mal, é o outro que fez. Geralmente quem está no poder, ele é sempre muito criticado por aqueles que já não estão mais no poder.
Infelizmente a política tem disso. Ou que querem voltar, ou que querem voltar, o poder. ou querem atrapalhar também. Ou querem atrapalhar também. Né? Porque bater palma, eles não vão bater palma. Né? Porque perderam, não souberam aceitar a derrota, é tudo isso. Isso em todas as escalas. Sem dúvida. Municipal, estadual tudo, e federal. Você veja que o prefeito também, ele tem uma outra visão do que tinha o prefeito anterior. Que tem também uma grande parte política que se movimenta para que quanto pior, melhor para eles. Então a política, o jogo é esse. Quem está no poder é vidraça. Então ele tem que saber administrar com muita cautela, porque não é fácil. Né? O bom mandatário é aquele que consegue melhor gestão da crise, né? Aquele que consegue. Mas esse é o desafio. Porque você trabalhar no período das vacas gordas, isso não tem mérito nenhum. Porque tudo funciona bem, tem dinheiro em caixa, vende. Agora, pega uma época das vacas magras, com dificuldade, que você tem que criar vendas, quer fazer promoções, aí entra publicidade para poder vender a loja, vender a mercadoria, vender as promoções. Aquilo que a gente sempre falava, por que mudar o feriado de Taubaté? Por que não fazer um grande aniversário, não é verdade? Então são fatores que prejudicam. Tiraram o feriado dia 5 de dezembro, mas pelo menos até agora estão mantendo a data de aniversário de 5 de dezembro, né? Porque queriam mudar até para fevereiro, né? Para fevereiro, a data, né? E falando nisso, já foi aceita a denúncia e o projeto, o processo está caminhando. Pode voltar a ser feriado? Eu não quero cantar o resultado do jogo antes de terminar, mas nós estamos com grande chance de mudar tudo isso e voltar a ser feriado. Existe porque a promotoria aceitou a denúncia e já encaminhou para São Paulo para continuação de inconstitucionalidade. Então existe uma ação em curso. Sim, que nós impetramos, o nosso jurídico impetrou. O Sindicato dos Empregados do Comércio. Em defesa da cidade e dos comerciários. Em defesa da cidade e dos comerciários. E da data, o respeito de Taubaté. Para revogar um decreto. Sim. Então está caminhando satisfatoriamente bem. Vamos aguardar a decisão. Aliás, não decreto, foi decisão do prefeito e da Câmara Municipal de Taubaté. Não foi por decreto, foi. Então a política, Pedro, é assim. Quem está no poder vira vidraça e os opositores fazem tudo para atrapalhar, né? Mas agora a política é a habilidade de você administrar conflitos. A política começa em casa, nas relações humanas, no trabalho, nas relações trabalhistas e na política do modo geral. Então você tem que ter habilidade, né, para poder e confiar que dias melhores virão. Essa é a nossa esperança. Bom, é a nossa expectativa também, né, doutor Carlos Dionísio de Moraes. Doutor Carlos, nós estamos de volta com a 99 já? Tá tudo ok, né? Doutor Carlos, para encerrar então a entrevista com o senhor, a liberação do Clube dos Comerciários, Clube de Campo dos Comerciários, sábado, domingo, o senhor libera para a população de Taubaté, para a área de alimentação e também o lazer existente no clube. Eu gostaria que o senhor fizesse esse convite para a população. Nós queremos convidar a população de Taubaté para conhecer essa área maravilhosa que nós temos, que é o Sim Ecoparks, na Estrada das Sete Voltas, 8.888, aberto ao público em geral e aos comerciários também. Então, nós temos esses dois públicos que nos honram, tivemos um movimento. Vem a fazendinha para mostrar para as crianças as ovelhas, as galinhas Angola, os patos, marreco. Minha neta teve lá, adorou. Tem até um avô que ela chama o Dr. Carlos de avô. Eu brinquei com ela, falei, vem cá com o vovô. Ela tem dois avôs, né? É interessante. Nós queremos mostrar para as crianças aquilo que resgatando a roça nossa. Então nós vamos ter um paigão muito bonito de madeira e depois a fazendinha com box nos animais. E vamos ter também o coelho. O coelho é uma criação também muito dócil, muito bonita. Então, tudo isso para mostrar para as crianças. E vai ter, sim, peças de museu
folclórico da roça, um arado, um trator, um carro de boi. A gente vai fazer uma decoraçãozinha assim para mostrar para a criançada tal, o que é um carro de boi. E outros planos, eu estive conversando com o Dr. Carlos, quem sabe a gente revive aí na beira do rancho da Rede Difusora uma vez por mês, lá no Clube de Campo, domingo de manhã. Podemos fazer um cafezão, cafezão caipira. Com café caipira. E o Marcelo está convidado. Opa, desde obrigado. Já. E todos vocês que nos acompanham. Vai cantar um rock sertanejo lá. Não, ele tem jeito, ele tem talento. É um talentoso. Muito obrigado pela presença, um prazer contar com o senhor aqui. Olha, começar a semana vindo aqui com os meus amigos, com o público que acompanha você, é uma graça, é uma honra muito grande. Muito então obrigado. A você e toda a equipe aqui, os meus cumprimentos, a técnica e a todos vocês, ouvintes, que são fiéis ao grande programa do Pedro, da 99, com o Marcelo. Sejam felizes, uma semana abençoada a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, um abraço, gratidão, até a próxima. Muito obrigado.